Eu fiz o que todo adulto financeiramente responsável faz. Comprei uma impressora 3D sem saber absolutamente nada de impressora 3D. Eu achei que seria apertar apenas um botão e spoiler, isso não aconteceu. Aí você pensa, eu não comprei só uma impressora, eu comprei uma nova personalidade, pois tudo aquilo que eu imaginava eu conseguia transformar em realidade. Como bom fã de PlayStation, você já deve saber o que é isso. E se não sabe, isso aqui é uma platina. Eu nunca platinei um jogo, mas eu posso dizer que fisicamente eu tenho uma platina. Mas junto com isso vem alguns desafios. Qual impressora escolher, aberta, fechada, valores, o que tudo isso vai me resultar, qual a diferença de uma para outra e quanto eu paguei na minha impressora 3D. Como vocês podem perceber, aqui a minha impressora ela é fechada. Um dos motivos pelo qual eu escolhi uma impressora fechada é o primeiro, eu tenho filho, ou melhor, uma filha. E você deve se perguntar, mas qual a diferença da aberta para fechada? É só estético? E eu te digo, jovem gafanhoto, isso faz total diferença. A principal diferença entre a impressora aberta e a fechada é que a fechada ela consegue conservar o calor e a impressora nada mais é do que derreter plástico e dar forma ao plástico derretido. E com você com uma estrutura fechada, você consegue imprimir mais variedades de material. E você deve estar se pensando, existe diferenças de material? Sim, existe diferença enorme de plástico. E eu vou te recomendar dois. Primeiro, PLA, que é o plástico mais simples e agradável, sem dor de cabeça, e o melhor de todos para você imprimir, porque você vai ter menos dificuldade de impressão. Segundo, e não menos importante, PETG. Isso aí, você já deve ter ouvido falar em PET. É um plástico próximo à nossa garrafa PET. Lembra da nossa garrafa PET, da coquinha geladinha que você toma depois do almoço? Exatamente. É um plástico muito similar ao plástico da garrafa de garrafa PET. Porém, ele é um pouco mais complexo de se imprimir, porque ele exige mais calor. Então, o benefício de ter uma impressora fechada é esse, a gente consegue imprimir melhor PETG. Eu falei que ia dizer só apenas dois materiais, mas eu vou dar um breve spoiler de um terceiro. E os outros materiais que eu for dizer, eu quero fazer um vídeo mais profundo, porque geralmente é um material mais complexo. O terceiro material que eu vou dizer agora é o ABS. O ABS é um material mais avançado de impressão, porque ele exige uma fonte de calor muito intensa. Sua impressora ela vai trabalhar numa temperatura elevadíssima, porque ele precisa de mais calor para poder derreter. Ele vai te dar materiais mais resistentes, seja ele a fonte de calor, a raios UV e atrito. Geralmente é usado muito na parte industrial o ABS, não tanto quanto o nylon. Mas você lembra que eu disse que eu não ia dizer mais sobre o material. Mas Matheus, como é que nós fazemos para imprimir? Você já falou de tipos de materiais, já citou 4 materiais. Aonde você imprime suas peças? Como que funciona? Tudo isso hoje no Oliveira Repórter. E pronto, vou lá. É aqui onde toda mágica acontece. Esse software se chama MakerWord. E esse aqui é um dispositivo, é um site da própria Bambu Lab. Ou seja, você analisou algum perfil aqui e quer imprimir, sei lá, um nunchaku de hot dog. Você vem aqui, pré-visualiza, na verdade é uma pita de salsicha. Abre no seu Mobile Studio e vou lá, tá aqui o nosso nunchaku de cachorro quente. Aqui são 3 cores que vamos precisar: amarelo, vermelho e cor de pão. Você troca aqui para sua impressora, sincroniza as informações. Tá aí a nossa salsicha preta, roxa e branca. Fatia a mesa. E não vou pôr para imprimir agora porque eu já estou imprimindo. E você deve se perguntando, Matheus, que programa é esse que você abriu? Esse se chama Slicer ou fatiador. Por que fatiador? A impressora ela imprime camada por camada. Imprime por
fatias, e por isso se chama fatiador. Temos alguns outros tipos de fatiadores diferentes no mercado. Eu uso da Bambolab porque eu tenho uma Bambolab, mas você pode usar o Orca Slicer, que é um ótimo programa. Você pode usar da Creality, da Prusa, que existe também. A Prusa é uma excelente marca também. Nossa, Matheus, mas você falou tanta coisa. O que te levou a comprar uma impressora 3D? Eu, particularmente, gosto muito de organização. E uma das coisas mais fantásticas, magníficas, extraordinárias que a impressora 3D pode te oferecer é organização. Você pode imprimir suportes para absolutamente tudo. Tudo que você imaginar. E isso é fantástico. Eu estava sendo bombardeado em todos os sentidos com vídeos de time-lapse maravilhosos, perfeitos, e isso faziam todos os dias que eu acordasse e pensasse, eu preciso de uma impressora 3D. E também, somado a isso, o fato de eu morar fora do Brasil flexibilizou essa aquisição. Você deve estar se perguntando, mas qual é a real diferença entre Brasil e Portugal? Eu paguei aproximadamente 659 euros com AMS e 4 kg de filamento. E a mesma impressora no Brasil, sem 4 kg de filamento, só apenas a impressora e o AMS, está a partir de R$ 7.789, cotação no Mercado Livre. Comprei uma impressora 3D, e agora? Respondendo essa pergunta, por onde começar? Primeiro, imprima tudo o que você ver pela frente, porque você vai errar. Você vai errar e você vai errar muito. Não tenha medo de gastar filamento, porque você vai imprimir muitos macarrões. E isso acontece quando tem um problema que você nem sabe que você teria um problema. E o que eu quero dizer com isso? Você vai começar a desenvolver os seus projetos, você vai começar a estudar mais, e isso foi a curva de aprendizagem que eu tive. Então, aonde eu quero chegar com isso? A impressora 3D te traz inúmeros recursos, inúmeras possibilidades, tanto de organização, quanto colecionáveis, quanto produção industrial de qualquer tipo. E o que isso pode ocasionar? Pode levar você a vender e comercializar os seus produtos. Quase que não saiu produção, mas saiu. E aonde eu quero chegar com isso? Eu imprimi já inúmeras coisas, e o que começou a acontecer é que eu comecei a mostrar para meus amigos isso, o que eu estava imprimindo, porque eu me entusiasmo muito e eu gosto de mostrar tudo que eu faço com impressora 3D, e é por esse motivo que eu abri esse canal. E muitas pessoas começaram a pedir para mim, Matheus, imprime isso para mim. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? E eu comecei a receber encomendas. E como um bom fã de CS, tudo começou com uma skin. E isso me abriu um mar gigantesco de possibilidades. De deixar a sua impressora em casa trabalhando e você simplesmente passeando. Você no seu trabalho normal, convencional. E isso mostra que é um mercado em ascensão na impressão 3D. Há 4 anos atrás, ou há mesmo 6 meses atrás, eu não sonhava, não imaginava que isso poderia se tornar realidade. E o que aconteceu? O bichinho da impressão 3D me picou. Obrigado, Ratão, Damiani e Cross. Porque isso me trouxe para esse mundo. E eu quero mostrar para vocês todo o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto empreendedor, posso dizer assim, e mostrar as dificuldades, as peripécias que eu posso fazer e os meus projetos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário de temas que você quer ouvir, o que pode ser melhorado, e vamos trocar uma ideia, porque a comunidade maker é muito da hora. Mano, os caras são incríveis. Tudo que você pensar de pergunta, já tem a resposta, e alguém vai te ensinar. Então, da mesma forma que eu procurei conhecimento tanto na gringa, como eu falo gringo, eu falo conteúdos em inglês. Eu tive que entrar em fóruns, porque você vai errar e vai errar muito. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de gastar filamento. Porque quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Melhor as suas peças vão sair produzidas. Como você pode ver, essa foi uma das primeiras peças que eu imprimi. Se eu bem me engano, foi acho que a segunda peça. E eu te garanto, isso aqui não tá numa qualidade tão boa quanto parece. Então, rapaziada, é isso. Os links das minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você quiser uma peça personalizada, alguma action figure, algum suporte
com o seu nome, com a sua tag, entre em contato conosco que a gente vai desenvolver o melhor produto para você. E pronto, acho que é isso. Os meus links nas redes sociais vão estar aí. Deixe nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, nos próximos projetos. E o próximo vídeo vai ser sobre filamentos 3D. Eu falei sobre 4, eu vou falar mais especificamente sobre esses filamentos. E isso. Siga para acompanhar essa jornada do Maker. Tamo junto!